que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, verso 8. Abre aí comigo na sua Bíblia. Gênesis 3. Queria pensar com você nessa noite, o que rompe a nossa comunhão com Deus? O que pode romper a nossa comunhão com Deus? Lembrando, irmãos, que nós somos criados com um propósito de relacionarmos com Deus e termos muitos filhos espirituais. Essa é a ideia de Deus desde o começo. A vontade de Deus para a humanidade era essa e continua sendo essa. Deus não muda. Ele tem um atributo que é imutabilidade. Ele não muda. Deus não muda. Deus, ele continua com o mesmo propósito. E o propósito é de quê? De estabelecer, reestabelecer agora essa comunhão que foi perdida lá no Éden e trazer o homem de volta para que o homem cumpra o mesmo objetivo: ter muitos filhos espirituais. Amém, irmãos? A vontade de Deus para a sua igreja é essa. Ele não vai abrir mão disso. E nós precisamos entender essas coisas. Gênesis, no capítulo 3, verso 8, diz assim, olha, acompanha aí, ó. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. E então, o que aconteceu aí, irmãos? Vamos falar mais alto aí? No meio das árvores. Por que eles se esconderam, irmãos? Eles tinham falhado com Deus. Pecaram, falharam, erraram, e aí eles foram se esconder. Tem como se esconder de Deus, irmãos? É impossível. É impossível isso. Mas o homem acha. Eu não sei, quando você era pequeno, você foi brincar de pique já e botava a mão no olho assim, ó. Você não via, parecia que estava se escondido, mas não adiantava nada, né? Diz que o avestruz, quando está com um problema, ele enfia o cabeção dentro da terra e deixa o corpo todo lá de fora. É assim que funciona. Nós, diante do pecado, irmãos, nós temos uma reação. E a primeira delas é nos esconder de Deus e dos irmãos. Alguém vai descobrir o que eu fiz. E ele acha que Deus não consegue já descobrir isso aí. Ele acha que Deus ainda não viu isso. E ele provavelmente vai ficar se afastando. E assim começou, irmãos, toda a tragédia da humanidade. Um erro, uma desobediência. O homem, ele foi dado uma ordem para que ele não comesse daquela árvore, porque o dia que ele comesse, ele certamente morreria. Mas eles não entenderam que a morte seria espiritual. E quando eles comem aquela árvore ali, o fruto daquela árvore, a Bíblia não fala que tipo de fruto é esse, irmãos. Tem alguém falando que a maçã é mentira, porque a Bíblia não fala isso. Mas não é maçã. Seria uma espécie de fruto, eu não sei que tipo de fruto é esse, porque a Bíblia também não diz que fruto é esse. Mas com certeza era algo que Deus colocou para testar a fidelidade do homem. E o homem foi infiel a Deus. E a Bíblia diz que ele come desse fruto, e de repente acontece algo com eles ali. A Bíblia também não relata o que aconteceu naquele dia em relação à vida deles. Mas eu penso para mim, irmãos, que foi uma coisa extraordinária que aconteceu com Eva. Porque senão ela não daria para Adão comer. Algo aconteceu com ela, e ela começou a perceber algo que ela nunca tinha percebido antes. E aí de repente ela tem um incentivo também de dar para o Adão comer. E ele disse, olha, Adão, come isso aqui que o trem é bom, hein? Entendeu isso aqui, irmãos? E Adão foi e também comeu. Quando Deus vem visitar eles na tarde, na viração do dia, a Bíblia diz que Deus chama Adão, e ele diz que não podia atendê-lo, porque estava nu, né? E estava escondido de Deus, não conseguiu mais chegar na presença de Deus. O pecado faz isso com a gente, irmãos. Nós não conseguimos mais ter comunhão com Deus, ela é quebrada, ela é rompida. Toda vez que eu peco, eu rompo essa comunhão com Deus. Por isso que eu preciso limpar isso logo.
Sabe o que eu vejo na história da humanidade, irmãos? Deus, quando nos resgatou, a mim e a você, Ele deu umas vestes para você, amém, irmãos? Você tem uma veste branca, ela é branca como a neve. E sabe o que significa isso? Ela não pode se sujar de modo nenhum. Você tem que ficar o tempo todo atento. Você já foi numa festa onde você precisou usar branco e você ficar o tempo todo atento para não sujar? Assim deveria ser a nossa vida com o pecado. Sabia, irmãos? O tempo todo para não se sujar, porque aquela mancha que cair nas suas vestes brancas vai romper a sua comunhão com Deus. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Talvez você não tenha noção assim do que eu estou falando, da gravidade que seja isso. Mas um dia, irmãos, que nós somos alcançados por Cristo, às vezes nós temos uma vida, até vemos a igreja, andamos lendo a palavra, fazemos tudo direitinho, aquelas coisas direitinho, mas a nossa vida não avança, não vai para frente, nós não entendemos o propósito de Deus, nós não conhecemos realmente o que Deus requer sobre a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: pecado. Alguma coisa você está falhando com Deus para que você não entenda essas coisas. Porque o Espírito, queridos, nesses dias, Ele quer revelar o propósito da igreja para os teus filhos. Deus quer fazer isso, irmãos. Revelar. Deus está com pressa, irmão, de salvar essa humanidade. Nós estamos no final de todas as coisas. No final de tudo, irmãos. Pode ter certeza do que eu estou falando. Tudo imagine de coisas ruins que você possa imaginar, está acontecendo aí, irmãos. É só você liga uma televisãozinha aí, você vai ver o que acontece. O que o mundo está, o que está acontecendo em volta. Talvez a gente não tenha aqui muito, não vê muito essa realidade na nossa cidade. Mas tem também, irmãos. Tem coisas terríveis acontecendo aí. Terríveis, você não tem noção. Tudo por causa do pecado. O homem perdeu completamente o equilíbrio da sua vida. E ele peca deliberadamente. O pecado já não tem mais, não faz efeito. As pessoas não têm mais, não sente mais por pecar. Está tão avançado que é normal mentir uns para os outros. É normal enganar uns aos outros. É normal subornar uns aos outros. É normal roubar uns aos outros. É normal, isso é normal para o homem não tem mais temor de Deus, até porque ele não consegue ter mesmo, se ele não tiver a pessoa do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O rompimento, irmãos, é algo muito sério para o homem. Sabe o que significa? Significa que se você não se arrepender, você vai ter consequências trágicas sobre aquilo que você está cometendo. Não, pastor, Deus é amor, Deus é... Não, Deus é amor. Tem gente, irmãos, que peca hoje, amanhã pede perdão a Deus, depois peca de novo o mesmo pecado. E ele vai fazendo isso consequentemente. E para ele é normal, porque a Bíblia diz que Deus perdoa. E ele não entendeu nada, porque Deus perdoa, mas Ele perdoa quando se arrepende de coração, de todo o coração, de todo o entendimento. Então eu erro, eu falho, eu me arrependo. Não é remorso, irmãos. Remorso eu choro um pouquinho, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Remorso é assim. Pecado não, irmãos. Arrependimento não é assim de pecado. Arrependimento de pecado, eu faço uma coisa errada, aquilo me constrange, porque o Espírito mostra para mim que eu errei, e agora eu preciso consertar isso, e aí eu vou até o Senhor, confesso ao Senhor, e se for contra alguém, eu vou lá nesse alguém, confesso para esse alguém, peço perdão a esse alguém, e terminou, acabou. Nunca mais eu caio naquele pecado. Isso é arrependimento. Remorso é diferente. Remorso eu cometo, faz de novo. Peço perdão a Deus, porque a Bíblia diz que Ele é bondoso, é misericordioso. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos compreender isso aqui, irmãos. Agora, projeta aí para mim, Romanos capítulo 6. Vamos ver do 15 a 23. Romanos capítulo 6, de 15 a 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz, a consequência do pecado. Vamos ver o que ele fala na palavra. O que isso quer dizer? Vamos continuar pecando? Porque não somos mais controlados pela lei?
Paulo está dizendo assim, olha, você agora pela graça, você está livre, você pode fazer escolhas. Então vou pecar deliberadamente? Ele diz, claro que não. Agora é que você não deve pecar mesmo, por causa que você conheceu a graça. Agora você entendeu o sacrifício de Cristo lá naquela cruz por sua vida. Você era pecador, Ele fez algo por você naquela cruz e agora te aceita pela graça. Então jamais eu vou querer sujar a minha roupa. Entendeu isso aqui, irmãos? É claro que não. Vamos lá. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravo delas, são de fato escravos dessa pessoa a quem você obedece. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. A palavra mostra para mim e para você aonde nós estamos falhando. Qual o pecado que estamos cometendo? A própria palavra, ela fala isso para nós. É a revelação de Deus para a nossa vida, para não andarmos pecando. Se você conhecer a palavra, você vai saber o que não agrada a Deus. Você vai entender. E aí você não vai desagradar a Deus. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, para fazer o que é? Direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade, da maldade, para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Irmãos, eu não sei se você tem isso no seu coração. Mas você tem vergonha do seu passado, antes de Cristo? Eu tenho uma vergonha tremenda, irmãos, do meu passado antes de Cristo. Vergonha, mas vergonha ao extremo. Às vezes eu vou na cidade onde eu nasci, e a cidade é pequena, e eu sei que eles lembram de algumas coisas disso. Eu sei que eu vou ter que conviver com essas consequências por resto da minha vida. Mas eu tenho vergonha. Vergonha mesmo do que eu aprontei, do que eu fiz contra as pessoas. Vergonha absoluta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mesma coisa acontece ainda na nossa caminhada hoje. Você está caminhando esse caminho que Cristo ele propôs para mim e para você. Toda vez que você falha, você sente vergonha. O Espírito te constrange a você se envergonhar. É aquilo que Adão sentiu, irmãos. Ele sentiu vergonha de encarar Deus. E nós somos assim também. E ali, irmãos, começa uma acusação. Foi a mulher que tu me destes. A mulher, não, foi a serpente. Então, a tendência é sempre essa, é nós jogarmos a culpa em alguém. Só que, a maioria das vezes, ou quase sempre, a culpa é nossa. Nós falhamos e temos vergonha de admitir que falhamos. Todo ser humano tem esse mal no caráter. Vocês já viram quando eles pegam alguém, fulano mata alguém aqui, as câmeras filmaram esse cara matando alguém, ele chega diante do delegado e fala, não fui eu. Que doideira é essa? Mas está aqui, não é você não, essa aqui na foto? Não, parece comigo, mas não é eu não. Por que ele nega tanto? Porque essa índole é do mal, irmãos. Esse é o caráter que nós recebemos de Adão. É a mesma coisa quando aconteceu lá. Olha, não tem nada a ver com isso não, tá Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu aí. Falou, não, foi a serpente que o Senhor botou no jardim aí, não sei para que o Senhor botou isso aí. Acabou me enganando e eu caí. Então um vai sempre se julgar culpando outras pessoas. Sempre vai ser assim. Mas aquele que é crente em Cristo Jesus, presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Aquele que nasceu de novo e é constrangido pelo Espírito Santo que errou, ele assume a sua responsabilidade no nome de Jesus.
Você entendeu a diferença? Entendeu? Pai, pequei contra ti. Pai, pequei somente contra ti. Lembra de Davi? Salmo 51, ele admite. Precisou ouvir uma história. Tentou esconder de várias maneiras lá aquele pecado que ele cometeu. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natan muito sábio, conta uma história e deixa ele julgar. Ele era rei. Julga aí, Davi. O que você faz com esse homem? E Davi, esse homem precisa morrer. Pois é, Davi, este homem é você. Aí ele... Sempre vai ser assim, irmãos. Sempre Deus vai levantar alguém que vai apontar o pecado na tua vida. Não tem jeito. Quando é um homem de Deus, ainda ok. Pior é quando o ímpio faz isso. Hã? Pô, você não é crente para estar fazendo esses trem aí? Irmãos, que ridículo isso. Isso é uma coisa muito... Eu fico pensando, às vezes, uma pessoa ímpia, ela não tem temor de Deus nenhum, mas ela sabe que você está fazendo algo errado, que está ferindo o propósito de Deus, está ferindo o que é de Deus, e ela aponta o dedo para você, dizendo, você, crente, fazendo essas coisas? Eu não esperava isso de você, eu esperava outras coisas. Quando é um homem de Deus, ele vai chegar para você e vai dizer, meu filho, você está falhando, você está errando. Volte aos caminhos do Senhor. Vamos voltar. Eu vou orar por você. Eu peço para que Deus venha até você e você se arrependa realmente mesmo do pecado que você cometeu. Irmãos, às vezes nós tratamos o pecado como um problema de pouca importância. Agora eu quero dizer uma coisa muito séria para você nessa noite. O pecado define para onde você vai. Para perto de Deus ou para longe de Deus. O pecado define se você vai ser abençoado por Deus ou amaldiçoado. O pecado define isso. Você entendeu isso aqui? Então por isso que eu tenho que olhar essas vestes que eu ganhei do Senhor Jesus no dia que eu me converti. No dia que eu nasci de novo, Deus colocou uma veste em mim e um anel no meu dedo. Eu pertenço a um reino. E Ele está dizendo, olha, você vai cuidar dessa veste para que você não se suje de forma nenhuma. Qualquer manchinha que cair nessa veste, você precisa tirar isso rápido. Rápido, o mais rápido possível. Porque se você deixar essa manchinha, ela vai ficar uma mancha grande, vai corroer a roupa e você vai perder a sua veste. Sabe o que significa, queridos? O pecado, ele tira o brilho das pessoas. Já viu isso? Pode perceber, irmãos, alguém que estava na presença muito fervorosamente, quando ele começa a cair no pecado, você olha para ele que a primeira coisa que ele perde é o brilho da face, o brilho do rosto. Significa que a veste já não existe mais. Essa veste foi danificada. Eu preciso restaurar isso. Até cristãos, irmãos, que chegam a menosprezá-lo, a ponto de não se importarem com ele, imaginando que depois de cometer o pecado, pedir perdão, está tudo resolvido. Tudo se resolve. A pessoa está perdoada e a conta é zerada, pronta para pecar de novo, ser perdoada novamente. E assim sucessivamente. Tem um monte de gente pensando assim ainda. Lembra lá quando Deus estabelece ali a forma de sacrifício para perdão do pecado? Lembra que um dia Jesus ele chega dentro de no pátio do templo e ele encontra ali os cambistas vendendo todos os animais que eram levados para sacrifício. As pessoas já não saíam nas caravanas trazendo o melhor seu. Elas estavam tão acostumadas a pecar, tão acostumadas com aquele ritual de ir lá, o cordeiro ser cortado do pescoço, sangue derramado e o pecado estava livre. Aí no próximo ano eu voltava de novo, a mesma coisa. Eu tinha que apresentar pela minha família, por aquilo que eu cometi.
Então tinha que ficar ligado o tempo todo sobre o pecado. Mas chegou um tempo de Israel que ele já não estava mais preocupado com isso. Ele não queria mais saber se eles estavam pecando, estavam errando, não tinha nada a ver mais. Então eles chegavam lá no pátio do templo, escolhia lá o que eles achavam que poderia oferecer para Deus, ia para lá, comprava lá dos cambistas, aquelas coisas todas, e oferecia. Jesus, ele pega um chicote e entra quebrando aquelas mesas, derruba tudo. Ele disse, não, mãe, a casa do meu pai não é esse tipo de coisa. Deus já não estava mais aceitando o sacrifício deles. Entendeu isso aqui, irmãos? Deus, ele aceita um coração contrito, um coração que se arrepende. Se você peca e se arrepende, vai na presença de Deus, pede, Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Pai, eu falhei. Você pode ter certeza absoluta que Deus vai perdoar o teu pecado. Entendeu? Mas se você fizer isso com a consciência de não entender o que você está fazendo, dificilmente você vai ser perdoado. E aí você vai ter problema sério com o pecado. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, não te dá a liberdade de você pecar, só porque a graça superabundou o pecado. Pelo contrário, glorificar a Deus, viver uma vida digna diante do Senhor, para que as tuas roupas não sejam sujas. O tempo todo. Deus te confiou algo, irmãos, e você precisa cuidar disso muito bem. Muito bem. E às vezes nós não estamos cuidando da nossa vida para o próprio Deus. E aí nós estamos falhando a qualquer momento, a toda hora. Falhamos com os nossos irmãos, falhamos com Deus, principalmente com Deus, mas mais principalmente com os nossos irmãos. Irmãos, tem tanto pecado que a gente comete que a gente acha que não é mais pecado. Quando você fala mal do teu irmão, irmãos, você está pecando. Quando você não vem numa adoração onde teus irmãos estão, você está pecando. Quando você deixa de cumprir a ordem do ID de Jesus, você está pecando. Quando você não consegue colocar em prática o Mateus capítulo 5 na tua vida, você está pecando. Mas isso está tão familiarizado que parece que a gente não está cometendo pecado nenhum. Vocês já notaram isso? Parece que está tudo normal, é só eu vir aqui e resolver o problema. Não é isso, irmãos. O fato de você vir aqui não resolve o problema. Nós precisamos, irmãos, tomar ciência dessas coisas, porque os dias estão se aproximando, irmãos. E às vezes você não tem a revelação de Deus na sua vida, justamente por causa disso. Porque tem cometido os pecados. Irmãos, nós pecamos no pensamento. Imagina só, irmãos, quantos pensamentos maus nós temos durante o dia. Imagina. Quantos pensamentos ruins nós temos durante o dia. Imagina as nossas ações durante o dia. Será que Cristo está em todas as nossas ações durante o dia? Você já parou para pensar nisso, querido? Ou você acha, não, pastor, o pecado de Adão já acabou, graças a Deus, agora eu estou indo para a eternidade. Não, irmãos, não é isso não, hein? Cuidado para você não estar enganado com isso. O pecado de Adão, ele foi estipado da tua vida para você ter comunhão com Deus. Mas os pecados que é cometido no dia a dia, você interrompe essa comunhão. E um crente não tendo comunhão com Deus, irmãos, ele está completamente perdido. Ele está perdido, completamente perdido. É por isso que às vezes nós não conseguimos avançar, irmãos, na nossa vida espiritual. Somos desanimados, não temos ânimo para nada, não reconhecemos o poder de Deus, não conseguimos ver a ação de Deus no nosso meio, na nossa vida. É pecado, irmãos. Pecado. Veja que a primeira lição aqui que eu aprendo, irmãos, é que o pecado, ele é o obstáculo à comunhão com Deus. Ele interrompe a minha comunhão com Deus.
A ação de Adão e a ação de Eva ali, irmãos, demonstra claramente que eles ficaram com vergonha, que eles não estavam mais interessados em ter acesso à presença de Deus. Adão, irmãos, ele foi criado para a santidade. O propósito eterno de Deus é que Adão e Eva tiveram muitos filhos espirituais. Lembra que ele chega para Adão e fala assim: crescei e enchei a terra. Essa era a visão, e essa é a visão de Deus. É o propósito eterno de Deus, ter um grupo de pessoas que transmita a sua imagem e semelhança uns para os outros. Isso ia acontecer com Adão. Quando eles falham, irmãos, eles perdem isso. O homem hoje, ele tenta desesperadamente ter acesso a Deus. Só que aquelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo de Deus, elas são como um rádio quebrado, não consegue sintonizar as ondas estão aí, ó. Qualquer cidade que você for, você sintonizou um rádio, você pega uma onda, nem que for de um outro país, mas você pega. Mas quando você tem um rádio quebrado, você não tem a sintonia, você não consegue captar ondas nenhuma. A mesma coisa é aquele que peca, aquele que falhou, aquele que ainda não conseguiu entregar o coração para Jesus de verdade. Ele é um rádio quebrado, ele não consegue sintonizar a Deus. Ele vai tentar de várias formas. É por isso que se criou a forma religiosa de servir a Deus. Ele acha que pela religião ele consegue. A religião, irmãos, o máximo que pode fazer com que você fique é bonzinho. Só isso. Ela não vai te mudar. Não vai mudar nada na sua vida. Você só vai ficar bonzinho, porque você é religioso. Mas quando você entrega o coração para Cristo, irmãos, sabe o que acontece na tua vida? O teu caráter é moldado. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa que era antes. Você vai ser transformado de glória em glória. O que significa? De presença em presença. Onde meus irmãos estiverem, eu estou junto com os meus irmãos. E todas as vezes que eu estou junto com os meus irmãos, tem transformação na minha vida. Entendeu isso aqui, irmãos? Então eu prefiro estar 1000 vezes perto dos meus irmãos do que em qualquer outro lugar. Onde os meus irmãos estão, eu estou perto deles. Porque eu sei que Deus tem transformação para a minha vida. É um processo, irmãos. Leva a vida inteira para Deus nos transformar. E depende da resposta que você e eu dermos a Ele. Tem gente que não quer ser transformado. Deus também não insiste. Fica aí do jeito que você é. Aí é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, pastor. Foi assim que eu aprendi. Amém, ok. Isso aí é você e Deus. Mas tem gente que quer crescer, irmãos. Tem gente que quer avançar. Tem gente que quer ver mais de Deus. Tem gente que quer ver o milagre. Tem gente que quer ver a glória de Deus descendo nesse lugar. Então você vai buscar com mais profundeza, mais profundidade. E é isso, irmão, significa que eu vou me desembaraçando das coisas do mundo e me aproximando das coisas de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Quanto mais preso você está no mundo, mais longe você está de Deus. Entendeu? Quanto mais preso você está nas coisas do mundo, é como se sua vida fosse isso aqui, ó. Mais longe você está de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele nos libertou de quê, irmãos? Do mundo, irmãos. Você tem que entender isso. Deus te libertou do mundo. Então os prazeres do mundo não te atraem mais. Está dizendo todos os prazeres. Ganhar dinheiro é prazeroso, irmãos? É ou não é? É. Mas Deus te libertou disso. Você não precisa ficar correndo igual um louco atrás dessas coisas, não. A Bíblia diz que Ele supre as suas necessidades. Você tem que agora colocar o teu coração em outras coisas. E o coração tem que ser aonde? Na obra de Deus. Onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Nós invertemos os valores. Queremos alcançar o mundo inteiro. E não estamos preocupados com a obra de Deus. Significa que eu estou pecando. Estou em pecado, irmãos.
Eu sou convocado, é como se você fosse convocado para um grande exército. Imagine você ser convocado para um exército brasileiro e não aparecesse lá na sua convocação. O que você acha que aconteceria com você? Seria preso, né, Marildo? Preso. Você foi convocado, você passou, por que você não veio para cá? É igual aquele que deserta na polícia, é preso também, né? Preso também. Deus nos chamou, irmãos, para um exército poderoso. Mas quando você não atende à convocação, né, significa, por que você não atende? Significa que você está preso em alguma coisa. Alguma coisa te prendeu ali, que você não entendeu ainda a convocação que Deus fez para a sua vida. E essas coisas Paulo chama de embaraços da vida. Ele diz assim, o bom soldado não se embaraça com os negócios dessa vida. O bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com isso. Ele consegue conciliar, irmãos, o trabalho com a obra de Cristo. Isso é tremendo, irmãos. Isso é alguém que é sábio. Alguém que é sábio em Deus, ele consegue conciliar o trabalho com a obra. Eu fico impressionado com pessoas que fazem isso. Tem gente que não. Tem gente que liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Quando dá errado no que ele ligou, ele volta e liga em Deus. Aí quando dá certo, ele desliga de Deus, liga de novo lá onde ele estava. Então ele fica assim. A semana dele, ele não está nem aí, nem lembra dos irmãos nem da igreja. Não lembra de nada. Ele vive a vida dele. Aí quando chega domingo, ele lembra. Aí ele vem aqui neste lugar, volta para casa e acha que é o suficiente. Está tudo certinho, eu fiz o que é a parte que eu entendi e entendo é essa. Só que eu digo, irmãos, você está completamente errado. O negócio não é aqui. O negócio é lá fora. É viver a igreja nas trevas. Aí sim. Porque você foi chamado para a luz. Entendeu aqui? Você foi chamado para a luz. Foi pago um preço muito alto pela tua vida. Eu queria passar um videozinho para você. Paga as luzes aí, põe um videozinho para mim. Preste atenção nesse vídeo, queridos. Jesus estava no Getsemane. E olha o que ele passou pela minha e a tua vida. Presta atenção no sofrimento que ele teve ali, irmão. Jesus nunca sujou as vestes dele. Mas naquele dia, ele ia sujar suas vestes. Porque ele recebeu o meu e o seu pecado. Presta atenção nesse vídeo. Senhor, protege-me. Quem és tu? Que se cumpra a tua vontade sobre mim. Dá-me forças contra o mal. Dá-me forças. Dá-me forças, ó Senhor. Que eu não sucumba à tentação. Que eu cumpra com o que esperas de mim. Eu vou beber desse cálice. Que a tua vontade sobre a minha prevaleça. Vamos a ele. A quem procurais?
Nós procuramos por Jesus de Nazaré. Eu sou ele. Salve, Rabi. Entendeu, irmãos? Você percebe o sofrimento que Jesus passou ali antes de ir para a cruz? Você acha que foi fácil para Jesus sujar as vestes que o Pai tinha dado a ele? Eu penso para mim, irmãos, que naquela hora o inimigo, ele aparece ali, algumas vezes como cobra, algumas vezes olhando. E eu penso que naquela hora ele começa a contra-atacar Jesus, dizendo que não ia valer a pena esse sacrifício que ele estava proposto para fazer. Isso vai valer a pena isso não. Eles vão pecar deliberadamente. Ninguém vai se importar com o pecado, todo mundo vai andar sujo. Mas mesmo assim, ele nunca tinha ficado longe do Pai, irmãos. Talvez você pense assim, eu vejo as pessoas chorando quando estão pregando Jesus na cruz. Eu não olho para aquele lado. Eu olho para esse momento que ele recebe o meu e o seu pecado. Pecado que você vai cometer ainda. Ele já perdoou lá por você. Só que ele gostaria que eu e você fôssemos responsáveis, ou fôssemos responsáveis por essa veste que ele nos deu. Fique atento a ela o tempo todo para ela não se sujar. Eu não posso ter nenhuma mancha, porque se Jesus voltar hoje, as minhas vestes está derrotada justamente por causa disso. Você já se familiarizou com o pecado e você já não tem mais nem sentimento nenhum de que está pecando. Para você é tudo normal. É só ir na igreja de domingo, está tudo resolvido. Pensa assim não, queridos. Deus te comprou ali, através de Cristo Jesus, com um preço grande demais. Muito alto o preço foi. Jesus esvaziou-se da sua glória, começou a viver entre nós como um homem, naturalmente como um homem. E ele passou toda a sorte de tentação que você possa imaginar. Se você chegar assim, pastor, Jesus não pecou porque era Deus. Não, irmãos, ele era homem, tá? Ele era Deus porque tinha o Espírito Santo de Deus. Você também tem o Espírito Santo de Deus. Mas ele se desvencilhava do pecado. Ele fugia dessas coisas. Porque ele sabia do propósito que tinha sobre ele. Você sabe qual é o propósito que tem na tua vida? Você já pensou nisso? Eu vejo aqui, irmãos, pregadores da palavra de Deus, vejo missionários. Só falta despertar isso nos irmãos. E aí quando vocês descobrirem esse propósito, vocês vão falar, o quê? Eu não quero jamais sujar as minhas vestes, eu quero cumprir o propósito do meu Senhor. É isso, irmãos, que nos leva a entender que não podemos pecar de forma nenhuma. Todo crente, irmãos, todo cristão é como um cristal bonito. Mas o dia que ele quebra, irmãos, acabou. Você pode mudar de cidade, irmãos, porque ninguém mais vai acreditar em você. Ninguém mais vai confiar em você por aquilo que você fez ou tem feito com as pessoas. Mesmo que você continue numa comunidade, você vai ser empecilho para que as pessoas venham para essa comunidade. Onde você está tudo escuro e você olha uma luz assim. Onde você está tudo escuro e você olha uma luz assim bem longe. Você falou, graças a Deus tem uma cidade aí. Talvez você está com fome, às vezes você quer abastecer. A luz não chama atenção, não chama? Porque tem gente ali. A mesma coisa é a minha e a tua vida, irmãos. Nós somos luz, nós chamamos a atenção das pessoas. Elas querem ver essa luz resplandecente em mim e em você. Só que o pecado está ofuscando isso. E às vezes nós pecamos de
tão facilmente uns com os outros que a gente não tem mais receio sobre isso. Cristo, queridos, é o único que pode restaurar a nossa comunhão com Deus. O problema é isso. Chegar para Ele e falar: Pai, pequei mesmo. Eu queria te pedir perdão, Pai, porque eu tenho pecado contra o Senhor e a Tua palavra. Eu tenho feito isso. E eu queria que o Senhor me perdoasse nessa noite, em nome de Jesus. Você acha que Deus não vai perdoar você, querido? Vai. Deus perdoa Davi, irmãos, que cometeu um adultério, fez uma coisa ruim contra uma família, matou um homem. Tantos outros, na palavra de Deus, foram perdoados pelas falhas que cometeram. Deus o tempo todo Ele está pronto para dar continuidade na história, na sua história. Quando nós cometemos pecado, irmãos, é como se nós tirássemos a caneta de Deus e deixar, agora sim, agora quem vai escrever sou eu, a minha história. Quando nós estamos andando na linha, dando correto, na direção de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, a sua palavra, quem está com a caneta é Ele. Amém? E Ele está escrevendo a sua história. A sua história, irmãos, vai terminar como as outras histórias terminaram. Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Silas. Vai terminar daquele jeito ali. Não interessa o final físico dela, não interessa. O mais importante é o espiritual, aquele que nós esperamos. Eu estava olhando esses dias na vida dos apóstolos, né? Alguns deles foram crucificados como Cristo Jesus. Pedro achou que não merecia aquela crucificação de Jesus. Sabe como é que ele foi crucificado? De cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Por isso que ele fala: combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pode me matar, gente, está tranquilo, eu fiz o que Deus escolheu para que eu fizesse. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Deus está escrevendo a minha e a sua história igual a deles. Eu não sei como é que vai ser o término da minha história nem da sua. Você também não sabe qual é o término da sua história. Mas deixa Ele escrever, irmãos. Porque no dia que chegar ao final da tua história, não importa a forma que você vai morrer, mas você vai glorificar a Deus, porque cumpriu o propósito do Pai. Você está entendendo o que é isso aqui, irmãos? Vai valer a pena você ter vivido, olhar para trás e falar: puxa vida, valeu a pena mesmo. Tantas almas foram ganhas através da tua vida. Quantas pessoas você conseguiu levar a Cristo Jesus? Vai valer a pena, você vai morrer, irmãos, com alegria, porque está cumprindo um propósito estabelecido por Deus. Você acha que Paulo foi amarrado para ser decapitado? Foi não, irmãos. Ele foi para aquele lugar e botou a cabeça na coisa, eles foram lá e cortaram a cabeça dele. Como ovelha muda para o matadouro. Não tem reação, não tem ação, não tem nada disso, porque ele sabe que chegou o final de tudo. Ali chegou o final do propósito de Deus sobre a sua vida. Agora a pior coisa que tem, queridos, é morrer sem conhecer o propósito. Sem saber por que você nasceu. Por que você mora aqui em Alto Rio Novo? Por que seu nome é tal? Por que você nasceu na família tal? Por que você é preservado? A tua vida até hoje está sendo preservada por Deus. Talvez eu não sei quantos livramentos você já passou e Deus falando: ei, meu filho, estou preparando você para você entender um propósito que eu tenho sobre a tua vida. Quantos livramentos? Hã? Eu estava lembrando, irmãos, quando eu nasci. Ou será que nós viemos aqui só a passeio mesmo? Se Deus quiser, vamos aproveitar, né? Quando eu era jovem eu falava com minha mãe: vou aproveitar para curtir agora, porque quando eu morrer, acabou tudo. Nem entendia, né? Que a morte, quando você morre, é que começa todas as coisas. Todas as coisas. Eu queria terminar isso aqui, irmãos, dizendo para você que o pecado não é um problema pequeno ou de pouca importância, mas é uma rebelião gravíssima
gravíssima contra Deus. Todas as vezes, presta atenção nisso aqui, irmãos, todas as vezes que eu e você cometemos pecado, nós levamos Jesus à cruz de novo. É como se eu dissesse para ele: não valeu o que o Senhor fez por mim. Não valeu. Teria que passar um outro, mesmo sofrimento de novo por mim, para me entender o perdão do meu pecado. Tem sérias consequências, irmãos, para toda uma vida humana, para toda a criação de Deus. O problema do pecado é algo tão sério, tão grave, que nenhum ser humano jamais conseguiu e nem conseguirá se livrar dele pelos seus próprios esforços. Você pode fazer o que você quiser. Faz uma cruz aí, coloca a madeira do peso que você tem no seu corpo e sai por aí andando para ver se os seus pecados são perdoados. Ou suba aquela escadaria da pracinha ali de joelho. O máximo que vai acontecer, seu joelho vai machucar, vai inchar os pés, as mãos, o joelho, mas não chega a Deus. Sacrifício nenhum do homem chega a Deus. O único sacrifício que chega a Deus é eu e você reconhecer o sacrifício que Cristo já fez por nós. Não tem outro. Não existe outro. Entendeu? A inimizade, irmãos, causada entre nós e Deus pelo pecado é um problema tão grave e tão sério que, para promover a reconciliação, o Senhor teve que tomar a iniciativa de realizar toda a obra, inclusive realizar a justificação por meio do sangue de Cristo. Ele sabia que pelo homem era impossível o homem conseguir restaurar isso, mas vindo de Deus para nós era possível. E foi aí que ele levou Jesus àquela cruz, para ser um sacrifício único por toda a humanidade. Hoje você não precisa vir para um lugar como esse trazendo um cordeirinho para ser sacrificado mais. Você não precisa mais fazer isso. E não tem ninguém que faça isso aqui por você, como tinha naqueles dias, que tinha uma cortina, e as pessoas chegavam, ofereciam, mas quem entrava era o sacerdote. Não, hoje você vai direto a Deus, você é o sacerdote, você joelha e fala: Pai, pequei contra ti, me perdoa no nome de Jesus. A Bíblia diz que imediatamente Ele olha para o teu coração, e se você tiver sinceridade no teu coração, Ele perdoa a tua vida, sara a sua vida, restaura a sua vida e começa a te fazer de novo. Entendeu isso aqui? Deus quer fazer isso, irmãos, o tempo inteiro, o tempo todo. A única coisa, irmãos, que ainda continua nos separando, a mim e a você, de Deus, continua sendo o pecado. Eu preciso estar atento nos meus relacionamentos, preciso estar atento na minha conduta de dia, durante o dia com as pessoas. Eu preciso estar tendo cuidado com a minha mente. Nós somos induzidos a pecar, sabia, irmãos? Satanás faz isso. Nós somos atraídos pelos 5 sentidos, irmãos. Todo homem tem. Cheiro. Lembrou do perfume. Lembrou da comida. Dos olhos. Liga o celular. Começa a ver ali, daqui a pouco passa uma série de fotos aos olhos. E a gente está achando tudo normal isso. Tem não, pastor, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso. Não tem? Tem sim, irmãos.
interrompe a mim e a você de chegarmos até o Pai. Nossas orações não vão ser atendidas. Não adianta, irmãos. Pode tentar chamar a atenção de Deus do jeito que você quiser. Você não vai conseguir chamar a atenção dele por causa do pecado. Ele não consegue ver você por causa do pecado. É assim que acontece. É assim que vai acontecer.